Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma arte marcial coreana cercada de mistério e filosofia, mas também carregada de técnicas poderosas. Um estilo que nasceu do Hapkido, mas que seguiu seu próprio caminho, criando um sistema completo baseado na fluidez, no círculo e na harmonia. Prepare-se para conhecer a história e as técnicas do Hue Jijong-Musu, a chamada arte marcial circular. Imagine uma Coreia marcada por guerras, invasões e resistência. Em meio a esse cenário, antigas tradições marciais foram se moldando, misturando sabedoria filosófica e combate real. É nesse caldeirão cultural que nasce o Hue Jijong-Musu, uma arte marcial que carrega em seu nome a essência do movimento, a arte circular ou a arte marcial revolvente. O criador desse sistema foi Myeon Jae-ki, nascido em 1938, irmão gêmeo de Myeon Jae-nam, um dos grandes nomes do Hapkido. Os dois cresceram imersos no mundo das artes marciais coreanas, mas enquanto Jae-nam fundava a International Hapkido Federation, Jae-ki trilhava um caminho diferente. Ele acreditava que era possível criar um estilo que preservasse a força do Hapkido, mas que fosse além, mais fluido, mais circular, mais conectado à filosofia oriental. Assim, surge o Hue Jijong-Musu, inspirado na ideia de que o círculo é infinito, um símbolo de perfeição e continuidade. Cada técnica, cada golpe, cada defesa nasce da rotação, da fluidez e da capacidade de redirecionar a energia do adversário. Não se trata apenas de atacar ou defender, mas de entrar no ritmo do oponente, absorver seu movimento e transformá-lo em arma contra ele próprio. Mas não é só combate. O Hue Jijong-Musu carrega também uma filosofia profunda. Seus 3 princípios, Yu, Won, Wa, revelam seu espírito. Yu, como a água, adaptável, suave, mas capaz de derrubar montanhas com o tempo. Won, o ciclo que nunca termina, a lembrança de que o aprendizado é eterno. Wa, a harmonia, o equilíbrio entre corpo, mente e energia. Essa base filosófica deu ao estilo não apenas técnicas devastadoras, mas também um caminho de disciplina e evolução pessoal. As técnicas foram organizadas em 5 grandes pilares. Kyok-ki, o ataque direto, socos, chutes e defesas. Tu-ki, as projeções e chaves para neutralizar inimigos. Mu-ki, o uso de armas tradicionais, como espadas, bastões e até leques. Uao-ki, a revitalização do corpo, estudando pontos vitais e pressão. E Ne-ki, a energia interna, o controle da respiração e da mente. Esse conjunto transformou o Hue Jijong-Musu em muito mais do que uma luta. Tornou-se um sistema completo, que ensina desde defesa pessoal até o uso de armas e o fortalecimento espiritual. A arte ainda se ramificou em subestilos, cada um com seu foco específico. O Hue Jijong-Musu, voltado para a defesa sem chutes, o Jok-Soo-Do, que explora centenas de técnicas de pernas, o Gan-Soo-Do, dedicado ao manejo da espada, e o Bon-Soo-Do, que explora as infinitas possibilidades do bastão. Ao longo das décadas, o Hue Jijong-Musu se espalhou pelo mundo, conquistando praticantes que se encantam tanto pela sua eficácia quanto pela sua filosofia. Uma arte nascida da tradição, mas que nunca deixou de girar em direção ao futuro, sempre em movimento, sempre em círculo. O que torna o Hue Jijong-Musu realmente fascinante não é apenas sua origem, mas a forma como suas técnicas são aplicadas. Diferente de muitos estilos que se baseiam em força bruta ou em linhas retas, aqui o segredo está no movimento circular. Cada soco, cada chute e cada bloqueio é pensado para redirecionar a energia. Em vez de enfrentar a força do oponente de frente, o praticante gira, circula e envolve, como se fosse um redemoinho. Essa abordagem cria um combate dinâmico, em que o agressor sente que sua própria energia se volta contra ele. Os chutes são um dos destaques, rápidos, fluidos e com ângulos inesperados. Não se limitam ao simples chute frontal ou lateral. Eles podem vir de rotações completas, varrendo o adversário em círculos que confundem e desequilibram. O Jok-Soo-Do, o subestilo dedicado às pernas, chega a ter mais de 3.000 variações de chutes e combinações, cada uma adaptada para situações diferentes de combate. As projeções e chaves de braço também são marcantes. Conhecidas como Tu-ki, essas técnicas exploram articulações e alavancas naturais do corpo humano. Uma pegada firme no pulso,
Um giro súbito do quadril e o oponente é lançado ao chão em um movimento quase impossível de resistir. O detalhe é que tudo isso acontece de forma circular, aproveitando o impulso do ataque inimigo. E quando falamos de armas, o Rui Dijon Musou se destaca ainda mais. O Gan Soo Do, com espadas curtas e longas, ensina não apenas cortes e estocadas, mas combinações circulares que prendem a lâmina do inimigo e a redirecionam. Já o Bon Soo Do, com o bastão, é um verdadeiro espetáculo de fluidez. Cada giro do bastão cria uma barreira de defesa e, ao mesmo tempo, uma ameaça ofensiva devastadora. Outro ponto pouco conhecido é o Aoki, o estudo dos pontos de pressão. Aqui, o praticante aprende a atingir locais específicos do corpo que podem paralisar, enfraquecer ou até mesmo incapacitar temporariamente o adversário. Não é apenas combate físico, envolve conhecimento profundo do corpo humano, algo que conecta o Rui Dijon Musou às práticas médicas tradicionais da Coreia. E, por trás de tudo, está o Naiki, o trabalho da energia interna. Não basta ter músculos fortes ou reflexos rápidos. O verdadeiro poder vem do controle da respiração, da concentração mental e da capacidade de liberar energia no momento exato. Muitos mestres descrevem esse treino como aprender a transformar o corpo em uma arma viva, em perfeita sintonia com a mente. No final, as técnicas do Rui Dijon Musou não são apenas movimentos de combate. Elas formam um sistema completo, que combina fluidez, potência e precisão. Uma arte em que cada rotação, cada giro e cada círculo conta uma história, a história de como transformar a energia do inimigo em sua maior arma. O Rui Dijon Musou não é apenas luta. É um sistema que une filosofia, armas, energia interna e combate em um único estilo. Uma arte marcial que mostra que a verdadeira força não está em enfrentar a energia do inimigo de frente, mas em transformá-la em sua maior arma. E agora eu quero saber de você, já conhecia o Rui Dijon Musou? Qual parte mais te chamou a atenção, os chutes circulares, as armas ou as projeções? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta, compartilhe e se inscreva no Mundo Marcial para continuarmos juntos essa jornada pelo incrível universo das artes marciais.